Que bom ver você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre as obras magníficas de Deus e as promessas futuras do Senhor para os piedosos. Essa aqui é a nossa, claro, jornada da leitura do livro de Salmos. Nós estamos hoje no capítulo 111 e no capítulo 112. Para começar, o 111, o versículo 4 vai dizer assim, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se comprazem nela. Agora, veja só o detalhe, somente aqueles que se comprazem, aqueles que se alegram na palavra de Deus, conseguem observar quão grandes são as obras de Deus, porque nós conseguimos buscar a Deus e, neste momento, os nossos olhos espirituais são abertos para enxergar muito mais do que nós só humanamente podemos enxergar, sentir, perceber. Há um desenvolver de um lado espiritual totalmente diferente e que de passo em passo, caminhada em caminhada ou de fé em fé, nós vamos encontrando através desse relacionamento com Jesus. O importante é encontrarmos, olha só, o versículo 5 diz assim, que ele dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus sustenta a todos os seus. A bem da verdade, Deus sustenta a todos. Mas os seus que entendem essa importância de ser chegados ao Senhor têm um cuidado especial à medida que, não somente pelas coisas, você também vai ser assistido pelas coisas, mas espiritualmente você vai entender que no momento da luta, da dificuldade, da adversidade, de todos aqueles problemas que nos envolvem, quando você já descobriu o relacionamento íntimo com a Trindade, fica muito mais fácil de extrair dessas situações lições e, mais do que isso, soluções, então, para sair deste momento de dificuldade. Então, o importante aqui, olha só o versículo 10, ele vai tratar de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que eu falei, Deus sustenta a todos, mas quem se aproxima e vai descobrindo as verdades do Evangelho, vai descobrir que a sabedoria tem início justamente no amor que vem do temor ao Senhor. E temor não é medo. Eu não sirvo a Deus, você não deve servir a Deus porque você tem medo do inferno. Você tem que servir a Deus justamente por ter descoberto um amor infinitamente maior do que você imaginava que podia existir. Nenhum amor nessa terra se compara ao amor de Deus. Porque João 3,16 vai falar isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse que entrega o seu único filho? Eu nem vou perguntar se você tem filho, por exemplo, se você entregaria. É óbvio que a sua resposta vai ser não. Mas Deus fez isso por mim e por você. Então é esse amor que nós entendemos dentro desse temor. Mas lembre que o temor ao Senhor, então, é o princípio da tua sabedoria. E quando nós vamos para o capítulo 112, o versículo 1 já diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se alegra nos seus mandamentos. Tema o Senhor e leia esse livro todos os dias, esse livro chamado Bíblia, porque daí é desse livro que você vai extrair os mandamentos para regerem sua vida, para realmente jogar fora aquilo que não te pertence e trazer aquilo que Deus quer para sua vida, de modo a alinhar pensamentos e atitudes para que tudo aquilo que através de pensamentos e atitudes a gente faz diariamente, nós possamos colher no futuro, que é vida eterna. Vida eterna em quem? Jesus. E olha o versículo 3. Na sua casa há prosperidade. O interessante é que geralmente, quando nós associamos prosperidade à questão financeira, mas a prosperidade ela é uma prosperidade de relacionamento, é uma prosperidade de saúde, é uma prosperidade em vários aspectos, até então de sabedoria. Você prospera em cada vez conhecer mais. Afinal de contas, um dos grandes exemplos de sabedoria, quem é? O rei Salomão. E ele foi próspero em sabedoria humana. Eu não vou entrar no mérito agora, mas o mais importante de tudo é ver que o que Deus mais agrega aos seus filhos e o que mais importa não é questão humana, mas é tudo aquilo que nós plantamos e jogamos para colher na vida eterna. Por isso que, olha o versículo 7, não se atemoriza de más notícias o seu coração. Ele é firme e confiante no Senhor. Está falando daquele que deposita sua confiança e sua esperança em Deus.
Eu não tenho medo, você não deve ter medo das más notícias, porque nós confiamos e sabemos em quem nós temos crido. E é por isso que nós podemos superar todo aquele burburinho ou murmuração ou qualquer coisa que esteja ao nosso redor. Mas isso advém de um relacionamento íntimo com a Trindade sempre, porque senão nós vamos parar e ouvir o barulho ao redor. É mais ou menos como do apóstolo Pedro foi andar sobre as águas. Ele teve a coragem de andar, mas infelizmente a Bíblia nos diz que quando ele parou e ouviu o barulho que estava ao redor da tempestade e sentiu o vento e percebeu as ondas, foi onde ele começou a afundar. É assim que acontece na nossa vida. Nós até estamos no caminho com Jesus, mas de repente situações começam a acontecer, pessoas começam a falar e nós vamos dando mais atenção às situações e às pessoas do que damos primeiro a Cristo. Por quê? Porque nós temos o mau hábito de não nos relacionarmos com o Senhor Jesus, achando que a alimentação de uma vez por semana, às vezes indo na igreja, ou às vezes até mais, às vezes uma vez no mês, ou às vezes uma vez no ano, vai nos alimentar. Você não consegue viver de uma refeição só por ano. Então, como que você consegue ter uma vida espiritual realmente centrada e buscando superação se o tempo de leitura com a palavra, o tempo de oração e de busca no Senhor é tão pequeno? A resposta realmente é a vida, a nossa vida espiritual. A nossa vida pessoal vai refletir exatamente o tempo que nós temos nos relacionado através da palavra e da oração com Deus. Pensa nisso. Agora, vem comigo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olhe quanta palavra: atribulado, angustiado, perplexo, desanimado, perseguido, abatido, mas nunca destruídos. Isso é Paulo falando das dificuldades que ele teve no ministério. Ou seja, a prosperidade dele nunca foi uma prosperidade humana, foi uma prosperidade espiritual, foi uma prosperidade de almas. Então, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, leia a Bíblia e liberte-se. E compartilhe esse vídeo com outros para que se libertem também. Até o próximo vídeo. Tchau!